Felícia Preto apresenta a segunda temporada do Fashion View, o podcast de moda e comportamento da Top View, com Andréia Gapmaier e Lizzy Su. Mediação Isabelle Lira. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do Fashion View. Junto comigo aqui no estúdio estão as nossas especialistas que vão me ajudar nessa conversa e no tema de hoje. Eu começo com ela, que é designer, professora, empresária, consultora de branding e gestão estratégica, Lizzy Su. Oi, Lizzy, tudo bem? Oi, tudo bem, e você, Isabelle? Tudo bem também. E aqui com a gente também ela, que é designer, pós-graduada em branding, professora e stylist na Rick Record TV e colunista da Top View, Andréia Gapmaier. Tudo bem, Andréia? Tudo, e você? Tudo bem também. E quem conversa com nós três hoje é ela, Paula Abbas. Um prazer te receber, Paula. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. A Paula é consultora em design estratégico com foco em insights de consumo, estudos de futuro e estratégias para inovação. Ela também é professora na PUC Paraná, na Universidade Estadual de Londrina e no ISAE. A Paula é pós-graduada em Marketing e mestre em Direito Corporativo pela Universidade de Barcelona. Em seus trabalhos, utiliza ferramentas de Design Thinking e pesquisa de tendências, desenvolvendo metodologias especiais para cada caso e cliente. Ela atende grandes marcas como o Grupo Boticário, Arauco do Brasil, Grupo Marista, Positivo Tecnologia, Bernec, Volvo e muitos outros. Para fechar, nossa convidada também é sócio-diretora da Think Room, empresa cujo propósito é discutir a essência das motivações humanas, impulsos de consumo e o futuro das próximas gerações. Ufa! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre tendências de comportamento para o futuro, abordando os novos formatos de consumo. Lizzy, convido então você a fazer sua primeira pergunta para Paula. Paula, segundo alguns teóricos, como Daryl Caldas e a Lia Del Corte, agora a gente está vivendo a era do consumo band-aid. Na verdade, eles já vinham discutindo isso antes e se consolidou mais durante a pandemia, né? E na qual os consumidores, eles buscam por proteção e cuidado das marcas. Como você vê que as marcas estão atendendo essa busca, se elas estão atendendo essa busca? Então, Lizzy, eu acho que a gente tem um drive muito importante nesse momento, em função dessa pandemia, que é esse sentimento de vulnerabilidade que as pessoas estão vivendo. Não que sentir-se vulnerável já não fosse uma realidade na vida das pessoas, mas agora isso se torna muito urgente. E aí eu vou falar de uma frase que um outro teórico, que é o Peter Kronstrom, mais do que... Ele não é bem um teórico, ele é um prático, né? Ele é o head do Instituto de Copenhague de Estudos Futuros. Na fala dele, num evento que nós fizemos, ele disse: estamos todos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Então, se estamos vulneráveis, estamos todos à deriva, quem conduz os maiores e os melhores barcos precisam atuar como heróis sociais e fazer aquilo que o nosso governo não está fazendo por nós, né? Sem ideologias políticas, mas botando frente a frente as atuações de outros governos com pacotes de ajuda na Europa, nos Estados Unidos. Para nós, resta que, de fato, as marcas e também as pessoas, né? Essa coisa do band-aid não é só de marca para pessoas, mas é muito de peer-to-peer. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso botar um band-aid na tua dor e você um band-aid na dor dela e assim por diante? Então, quando a gente fala de dor e de consumo band-aid, a gente começa a ver algumas macro tendências que falam disso. Por exemplo, o untact. Não me toque. Quando você me dá uma oportunidade de não ter que tocar as coisas, você me protege contra o vírus. Então, quando você usa a tecnologia em favor da tua marca, você está cuidando de mim. A questão da sanitização tem a ver com isso. E teve uma pesquisadora também da Argentina, que é a Giovanna Bonamin. Ela fez uma pesquisa sobre arquétipos emergentes. E ela mostra, na pesquisa fica bem evidente, que o arquétipo emergente, o grande arquétipo emergente do momento é o do cuidador. O cuidador pode ter alguns vieses, né? A mulher cuidadora, o homem cuidador, como eu cuido de você. E a marca também cuidadora tá aí em plena expansão. Depois também dos acontecimentos do George Floyd, Black Lives Matter, quando a gente fala de band-aid, a gente também fala da questão de colocar um olhar acolhedor nas causas de inclusão, principalmente no antirracismo. Então, band-aid, né, não é um band-aidinho assim. A gente está falando de ajudar, de curar, de estar a serviço do outro. O que eu, como marca, posso fazer para você?
A gente já vê algumas marcas até se apropriando dessa frase, mas tem que ser verdadeiro e tem que ser transparente, né? Não adianta eu ser um banco que não te dá a tua ajuda que você precisa, mas querer fazer uma comunicação band-aid. Então, verdade e transparência é importante. Mas é uma grande oportunidade para as marcas serem corajosas, prestarem os cuidados que as pessoas precisam, né? E isso, de fato, pode colocar as marcas nos holofotes. Eu acho bem interessante isso que você falou, porque até, né, agora estão tendo, né, a gente viu os desfiles internacionais, e o que eu achei muito legal foi, por exemplo, a Gucci, que veio com um desfile onde eles não colocaram nenhum modelo, né, eles utilizaram apenas a equipe para fazer exatamente esse contexto, isso que você tá falando. Eu tô cuidando de mim e tô cuidando dos outros, né? Não coloquei ninguém em perigo. Criaram todo um desfile digital, exatamente pensando isso. E na contrapartida a gente vê outras marcas que não fizeram isso, colocaram modelos, colocaram pessoas na passarela que estavam ali sem máscara, enfim, várias coisas que aconteceram que vai, né, totalmente em contraponto com isso tudo. Então, assim, a gente vê essas duas polaridades, né? Ainda existem pessoas que estão vivendo esse momento como se fosse, né, antigamente, e já tem pessoas que estão olhando para o futuro bem pensando por isso, né? Então, acho que é bem pertinente esse assunto da gente falar, e falar também alternativas para as pessoas poderem pensar, né? Como poder ajudar, como fazer isso. E realmente fazer, agora você falando e a gente falando dos sinais e tendências, recentemente eu li um livro chamado Truth Telling, que acho que é do Santa Ana, de São Paulo, não tenho certeza disso, mas enfim, ele, em uma parte do livro ele fala, né, que em algum momento as 10 maiores marcas do mundo iriam desaparecer por erros de comunicação, e que algo iria acontecer, e que muitos teóricos já diziam mesmo, né, voltando à pergunta, né, o Dario, ali, todos esses, a gente já vinham sinais de que algo iria acontecer, de que as empresas teriam que se reinventar, que teriam que cuidar, e que o grande erro dessas empresas seria a comunicação. Exato. Então não adianta só comunicar que você está cuidando, você tem que cuidar efetivamente, de fato. E é muito legal isso que você disse, porque é importante a gente entender que essa pandemia, ela não está criando novas tendências. Ela está acelerando movimentos que já vinham acontecendo. É uma tomada de consciência. Então, se a gente tinha um grupo de pessoas que estava consciente e atenta a essa questão, essa situação, agora essa consciência se ampliou. Fica mais perigoso ainda. Tem que cuidar, a sociedade vai cobrar. E eu acho que tem que ter um olhar, né? Até a Andréia falou assim, como que algumas marcas menores podem também lançar mão dessas ações. Tem que começar entendendo a jornada do teu cliente, a jornada do consumidor, para você entender a dor. Você pode fazer uma atuação baseada em tendências e dizer assim, não, agora a tendência é não tocar, a tendência é o band-aid, que band-aid que eu vou escolher? Você não vai escolher band-aid nenhum. Quem vai te dizer qual é o band-aid é o teu cliente. Então, é urgente mapear a jornada do teu cliente. É urgente olhar para as transformações emocionais que estão acontecendo. Talvez a gente ainda não consiga, com pesquisas, dizer que o caminho do futuro vai ser esse. Mas eu já consigo notar que tipo de sentimentos estão emergindo nesse momento. Mas acho que isso que você comentou é muito interessante, porque eu acho que é bem o que você falou lá no começo da vulnerabilidade. É você estar atento às pessoas, né? A gente tá vivendo um momento que a gente não tem conexão real, a gente, né, real física, digo, a gente tá precisando escutar o outro. E isso é uma coisa que a gente não faz, né, como vida, como população. E as marcas estão precisando fazer isso muito mais do que só pessoas, né? A gente tem que estar ouvindo o que as pessoas querem. Então, como que o meu cliente, o que ele pensa, o que é a dor dele, que nem você falou. Então, para isso, você tem que também estar vulnerável para poder escutar, né? Que eu acho que o posicionamento mudou, né? Antes era eu dito, e agora eu escuto. Então, isso mudou muito, e eu acho que vai ser, né, uma boa ferramenta para as pessoas começarem a perceber, né, como marcas. Então, o que eu vou escutar dessas pessoas, né? Mas tá aberto para isso. Porque eu acho que, normalmente, né, a moda, ela tem muito uma coisa de ter o poder de ditar, né? E tanto que é o que a gente viu agora nos desfiles, né? Essas marcas que não quiseram realmente ver o que tá acontecendo como o mundo, elas se posicionaram da maneira como sempre se posicionaram. E já outras que vieram com algo de inovação, é exatamente isso. Então, o que eu vou cuidar? É cuidar do outro, né? Que também é cuidar da gente, né? Então, acho que isso é muito interessante, essa alternativa que você trouxe. Com certeza. Andréia,
Bom, também entrando dentro desse mesmo, né, viés que a gente estava conversando, né, a questão de locavorismo e locativismo é a busca pelo que está perto, né, como causas locais, e elas foram super evidenciadas nesse período da pandemia. E como que isso influencia os nossos hábitos e das gerações futuras, né, que tem muito a ver com o que a gente estava falando, né, de usar o local, né, então o que você vê em relação a isso? Muitas coisas, muitas coisas. Eu acho que é um assunto que toca em muitos pontos. Primeiro tem a ver com uma consciência de descolonização. Nós somos... E essa ideia de descolonizar já vinha rolando há algum tempo com a história do Think Global, Act Local. Pense global, haja local. Então, existe muito mais diversidade no local do que no global. A Nelly Pereira, ela trabalha no setor de coquetelaria e ela é uma influencer desse setor. Ela falou que a gente vive uma monocultura. Então você acha que você, num mundo globalizado, tem muitas opções, mas daí você vai pra rua e você tem cachorro-quente, hambúrguer e pizza. Mas você não sabe qual que é a fruta que dá no jardim de Curitiba no verão, né? E tem muito mais diversidade, tem muito mais oportunidades e é muito mais amplo você olhar para o local, ainda que não pareça, por causa da nossa cultura de colonizados. Exato. Né? É para tudo isso. Isso é para o consumo da moda, isso é para o consumo de conteúdo, isso é para o consumo de alimentos. Nós precisamos descolonizar muitas coisas, né? Vocês sabem que na moda, para onde a gente olha e quantos designers locais tem fazendo trabalhos maravilhosos com esse sentido de brasilidade, enfim, né? Mas agora com as fronteiras fechadas, a gente tem que, no mínimo, contemplar a possibilidade de que vai ficar mais fácil eu consumir próximo. Eu consumi 0 km. O 0 km já vinha se falando, principalmente pelo impacto ambiental. Mas agora fica mais fácil, porque a importação se complica, a exportação se complica, e eu tenho que começar a encontrar alternativas locais. Então, esse ciclo do consumo global, eu acho muito difícil dele ser quebrado a curto prazo. Muito difícil. Eu não sei se ele vai ser quebrado. Mas eu acho que a gente já vê sinais fracos, e a gente lê tendências pelos sinais fracos, que já não são tão fracos assim, de que as pessoas já pelo menos simpatizam muito com essa ideia, com esse discurso do consumo local. As tendências começam com esse grupo pequeno e depois elas vão se disseminando. Então, temos um caminho a percorrer. E você acha que esse consumo local tem muito a ver com o consumo consciente? Eu acho que sim, tem a ver com consumo consciente, tem a ver com esse consumo band-aid. Nesse momento, se eu posso ajudar e se eu posso distribuir o meu consumo entre pessoas que produzem algo, que estão do meu lado, que precisam de ajuda, e eu posso fortalecer uma rede de apoio, porque a gente está vivendo um momento onde a rede de apoio vai ser essencial para que o mercado se restabeleça. Então eu tenho que pensar conscientemente qual que é o meu papel na hora que eu estou consumindo num processo de restauração da nossa economia. Paula, enquanto falamos no agora, sabemos que as marcas já estão se preparando para o que vem depois. E como você percebe esse sentimento? Como está essa busca? Agridoce, né? Porque a gente está vivendo um momento onde tudo é muito instável e tudo tem uma cara de provisório. Então, como a gente conversou algumas vezes, é difícil você ver uma empresa hoje tendo coragem de contratar uma pesquisa porque acha que o cenário é de provisoriedade. Mas é fato que as pessoas estão agindo de forma diferente. Vou citar uma outra pessoa que eu acho que fala coisas interessantes, que é o Ricardo Freire, do Viagem na Viagem. Ele fez uma pesquisa sobre o perfil de consumos de viajantes agora na pandemia. E aí ele detectou 3 perfis. Os abstinentes, que foram os que deletaram o tema viagem, desligaram o tema. Os ressabiados, que têm saudade de viajar, eles viajam só se for com muita segurança. E os despachados, que são aqueles que não estão nem aí, eu quero fugir, eu não aguento mais ficar preso e eu vou pro mundo. Eu acho que as marcas estão assim quando o tema é se preparar para o que vem depois. Eu posso ser uma marca abstinente, esquece, né? Eu posso ser uma marca ressabiada, opa, eu sei que as coisas estão mudando, ou eu posso sair correndo em direção ao futuro. Então a gente vê esses perfis acontecendo em tempo real. Viram várias coisas, vão mudar. Estão mudando, já estão acontecendo, né? E as marcas precisam se preparar, começando a compreender que as mudanças estão se operando no seu público-alvo. É só a gente, pode não parecer assim, é só a gente fazer uma consulta interna. Eu
Mudei. Vocês mudaram? Sim, com certeza. Bastante. Então, nós somos consumidores de muitas coisas, né? Essa mudança, ela está se operando. Ela é em tempo real. Ela é estratégica. Então, já dá para fazer pesquisa, para tomar decisões estratégicas. Os setores estão se transformando de uma forma muito profunda. Pensem, o setor da educação nunca mais vai ser o mesmo. Sim. É preciso entender como que os alunos, os professores estão se sentindo nesse momento, né? O setor do entretenimento. As mudanças em termos de adoção de tecnologia são brutais. Tem que se preparar para o futuro, mas temos aí um mercado oscilante a esse respeito. Eu acho incrível a oportunidade que a gente está tendo de vivenciar uma transformação tão profunda. Sim. E eu, ansiosa que sou, assim, eu fico muito indignada, assim, como que você não tá querendo pesquisar, como que você não tá querendo entender, como que você tá perdido. E é lógico que isso é muito pessoal, né? Muito de cada um, e eu entendo que existe é necessário essa pausa, né? Mas eu acho que essa oportunidade que a gente tá tendo de vivenciar essa transformação, que é enorme, que vai atingir todos os setores, todos os aspectos e camadas da sociedade, incrível. Eu acho que as empresas estão vivendo um momento muito difícil, que é... Eu gosto da historinha do trem, né? A história do trem é, o cara comprou um trem, ele investiu, ele tinha uma grana pra investir, ele comprou o trem, treinou todo mundo, botou lá dentro, deu com o trem numa montanha, onde no mapa dizia, aqui tem um túnel, né? E o cara tá tirando os mortos e feridos de dentro do trem ainda, né? O cara não sabe se ele põe o povo em suspensão, se ele demite, se ele paga o tributo, se ele paga os royalties, o que ele faz. Então, eu acho que é um momento que para as empresas que estão nessa situação, pensar em pesquisa ainda não tá... Não é hora. Eles não estão preparados para isso. E, de fato, né, tem que primeiro solucionar as questões práticas para depois pensar nisso. Mas... Por outro lado, tem empresas que estão a ponto de quebrar. E quem está a ponto de quebrar já não tem mais nada a perder. Esse cara tem que pesquisar agora, porque ele pode dar uma volta. Nesse momento que ele não tem nada a perder, ele pode dar a grande volta estratégica da história dele. Eu concordo totalmente com o que você está dizendo e até entra na nossa pergunta aqui, que é falando sobre a transformação do mercado, né? Porque eu acho que é bem isso que você está falando. Existem todos esses perfis, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que se você não fizer nada, isso também é um posicionamento. E hoje é o pior posicionamento. Seja pra que lado for, né? Então, assim, a transformação, ela precisa existir. Pode ser mais sutil, pode ser, né, totalmente inovadora, mas ela tem que existir. Então, assim, existem várias ferramentas para as empresas utilizar e que às vezes elas não sabem, né? Então, assim, acho que é bem legal esse, né, podcast que a gente tá falando, até pra as pessoas conhecerem um pouco mais esse tipo de trabalho, porque elas não sabem que isso é uma ferramenta, né? E existe esse grande questionamento na moda sobre alguns tipos de trabalhos que as pessoas não têm conhecimento, né? Então, que nem a parte de pesquisa, que é algo super importante, né? Ter esse aporte nesse momento e as pessoas não têm ideia, né? Sim, e quando a gente fala em inovação, as pessoas acham que a gente tá falando de tecnologia. Sim. E a gente tá falando em disrupção e as pessoas não entendem também o que significa romper com um determinado comportamento. E quanto essa disrupção está acontecendo em diferentes dimensões. E quando eu penso em inovar e me posicionar, muitas vezes não é só mudar o meu produto ou mudar o meu serviço. Tem mudanças em processos que podem ser realizadas, tem mudanças em comunicação que podem ser realizadas, né? Muita coisa. Então é o que você falou, existem muitas ferramentas que podem ajudar os empresários a olhar para o seu negócio de uma forma diferente, pensar até um novo modelo de negócios. Quantos modelos de negócios globais maravilhosos surgiram em tempos de crise? Exatamente. E outros que quebraram, né? Por isso que é importante estar atento. Lizzie? A gente tá falando muito de mercado, mas também tem a parte do consumidor, né? Ele também tá se transformando. E você imagina como que vai ser esse novo consumidor? E ele vai realmente existir? Bom, ele já existe. Ele já existe. Ele somos nós, né? Ele tá preocupado. Esse novo consumidor, na minha opinião, fazendo uma projeção assim bem bonita e poética, é esse consumidor preocupado com ações regenerativas, preocupado em entender o que é essencial na sua vida, reconhecer a sua vulnerabilidade. É um consumidor que reduz os excessos. É esse consumidor
consciente e que tenha um papel e uma missão no mundo de ajudar realmente a gente a buscar uma vida melhor, né? Eu reconheço, eu acho que para todas as pessoas que eu faço essa pergunta sobre você mudou, né? A resposta é: eu mudei muito. A gente vai continuar perguntando por aí e o campo vai nos dar as respostas sobre quem é esse novo consumidor e como ele vai agir. E as atitudes dele vão depender do tempo que essa nossa situação vai demorar. Mais tempo, mais impacto. Menos tempo, menos impacto. Mas eu acho importante colocar uma coisa aqui, que foi uma fala da Lilian Schwartz no Mundo Pós-Pandemia. Ela diz assim que esse episódio do Covid vai marcar historicamente, nos livros de história, Sim. a entrada do século XXI. Né? E entrada do século XXI significa que a gente faz de fato aquela transição do consumidor preparado para a era industrial, que consumia produto com aquela cabeça de industrial, para a era do pós-industrial, consumo de serviços, abraçar a tecnologia, a questão do trabalhar em home office, gente, não tem coisas que não tem volta. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E existe todo um mercado de consumo que vai permear esses novos comportamentos. Olho nisso. Isso não volta, isso já foi. E aí você acha então que a gente vai encontrar uma moda mais consciente, um consumo mais consciente de moda no futuro? Olha, eu vejo uma moda militante. Eu vejo um consumo de uma moda militante. Uma moda que vai servir como statement. Né? Que é a essência da moda, né, gente? O que é a moda, se não a expressão De si mesmo. Sim. individual? E hoje, com esses discursos todos de antirracismo, de consciência no consumo, a moda deve ser o meio dessa expressão. Então eu acredito mais do que numa moda consciente, numa moda militante. Pessoal, então uma pergunta pra gente finalizar o nosso bate-papo. Vocês acham que a tendência homeware, impulsionada pelo isolamento social, veio pra ficar? Paula? Então, quando começou essa pandemia, uma das ligações que eu fiz foi para uma pessoa que eu gosto muito, a gente tá sempre trocando figurinhas, e foi: vamos criar uma empresa de loungewear, porque para mim isso aí é o futuro da moda também. Aí, olhar o que significa o loungewear, né? A casa hoje é o centro do mundo das pessoas. A casa é o lugar de estudar, a casa é o lugar de trabalhar, a casa é o lugar de viver, de descansar e de entreter-se. Então, quando a gente fala de loungewear, eu acho que olhar para o loungewear de uma forma ampliada dá um significado mais profundo do que a gente pensar loungewear, que roupa confortável com cara de pijama. Não é isso. Tem que ir um pouco mais fundo, mas eu acho que vem para ficar mesmo. A gente já estava vindo para esse comfwear, loungewear e homeware como tendências e macro tendências de vários setores, né? E eu acho que agora nós estamos condicionados a estar aqui. Mas depois que esse condicionamento acabar, algumas pessoas vão querer se internalizar e estar ali dentro e dentro delas mesmas por opção. E nesse momento, né, dentro de todas essas coisas que a gente falou, ele vem para ficar sim, porque a moda vai ser diversa, né? A gente já tá abraçando a diversidade há muito tempo, a gente já tá falando nela há muito tempo, e a gente vai estar mais conectado com coisas que são muito além do estilo, muito além da moda, muito além da tendência. A gente vai estar conectado e engajado com nós mesmos, né? Eu acho que nisso vem para ficar, pelo menos por muito tempo. Andréa? Eu acredito que ele vem pra ficar, com certeza, né? Porque até já tem, há muito tempo tinha, né, marcas que tinham. Eu gosto muito da Stella McCartney e ela sempre teve uma linha homeware. Então, acho que tem sim público, né? Tem pessoas que gostam de estar arrumadas em casa, não necessariamente com um moletom qualquer, etc. Mas ao mesmo tempo eu vejo que depois da pandemia as pessoas vão querer muito se arrumar, assim. Pelo menos é o que eu vejo. Que é uma coisa de você querer usar tudo que você nunca pôde usar, até porque a gente viu que a vida realmente é muito frágil, que todo mundo sabe, mas a gente sempre esquece. Então eu acho que aquela coisa de eu posso me arrumar pra ir no mercado, perder um pouco esse julgamento que existe de que você só pode se arrumar pra fazer uma coisa muito importante, que muita gente tem. E eu vejo muito disso. Então eu acho que tem o lance do homeware, que é legal, é gostoso, você pode estar em casa bem arrumado, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vai querer usar coisas mais interessantes, principalmente quando a gente vai fora de casa, assim. Então eu
sabe? Eu penso esses dois caminhos, assim. E eu acho legal isso que você falou, porque isso pontua bem uma questão de teoria de tendências que é: tendência contra tendência não se anulam. Sempre tem. Elas coexistem, né? Então talvez a gente, em um futuro próximo, a gente veja na rua um boom de pijama e bling bling. Exato. Todo mundo junto e misturado nos dois polos. E ainda vai ter gente que vai mesclar os dois, Vai né? mesclar os dois, porque pode, Isso vai né? ser Porque legal, a gente vai ver que a gente pode tudo. Nós já né? somos geração mashup, né? É verdade. Super. Tá certo, pessoal. Muito obrigada. Paula, eu queria muito agradecer a sua presença por aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer enorme. Obrigada. André e Alice, também quero agradecer a vocês pela parceria em mais um episódio e até o próximo. Até o próximo. próximo. Obrigada. Agora eu passo a palavra para você que nos ouviu. Quer fazer uma sugestão? Uma crítica? Por que não um elogio? Então vá no Instagram da Top View e mande uma mensagem pra gente. É @TopViewClub. Você também pode comentar no post que divulga esse episódio e está no nosso feed. Um beijo e até a próxima. Você ouviu Fashion View, o podcast de moda e comportamento da Top View. Apresentado por Felícia Preto.